Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que tenham passado um ótimo final de semana, tenham descansado, curtido a família. E hoje nós vamos começar a nossa primeira aula de língua portuguesa da semana. E olha que legal, apostila 3. Já estamos na apostila 3. Então hoje a prof vai ler uma história para vocês e eu vou deixar o entender o texto, ok? Então eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura. Deixa eu prof descer aqui um pouquinho. Opa, um pouquinho, né, prof? Não tudo. Vamos voltar aqui, mais fácil aqui em cima. Página 7. Pronto. Então vamos lá. É assim porque Sol e Lua, o que vem imediatamente à sua cabeça quando você pensa nesses dois astros? Para grande parte das pessoas, o Sol significa claridade, dia. A Lua, ao contrário da ideia de noite. Por isso, muitos acreditam que quando um deles se faz presente, o outro certamente está ausente. Você sabia que, em certas épocas, eles podem ser vistos juntos no céu durante o dia, ainda que por pouco tempo? Isso acontece quando a luz do Sol, refletida na Lua, pode ser vista da Terra durante o dia. Mas, na história que você vai conhecer agora, tudo acontecia de modo bem diferente. Esses dois astros eram marido e mulher e, em vez de morarem no céu, viviam juntos na Terra. Então vamos lá. Vamos no ler lá embaixo. Vocês vão acompanhando aqui e a prof vai acompanhando pela apostila, tá? Porque pelo computador é muita claridade. Para a prof é bem difícil ler assim. Então, nós vamos aqui embaixo, tá bom? A prof não vai passando assim, mas se vocês pegarem uma reguinha, vocês conseguem ir acompanhando, tá? Então, vamos lá. Por que o Sol e a Lua foram morar no céu? Há muito tempo, o Sol e a água eram grandes amigos e viviam juntos na Terra. Habitualmente, o Sol visitava a água, mas esta jamais lhe retribuía a gentileza. Por fim, o Sol quis saber qual o motivo de seu desinteresse e a água respondeu que a casa do Sol não era grande o bastante para que nela coubessem todos com quem vivia e, se aparecesse por lá, acabaria por despejá-los de sua própria casa. Despejar é esvaziar, retirar. Caso você queira realmente que eu o visite, terá que construir uma casa bem maior do que a gente tem no momento. Mas desde já fique avisado de que terá que ser algo realmente muito grande, pois o meu povo é bem numeroso e ocupa bastante espaço. Então, nós vamos lá na página 7. Ai, mãe, não tá fazendo. Eu pensei que você tava. A mamãe tá gravando, filho. Chegou um companheiro aqui para escutar a historinha. Só que a prof não vai parar, tá bom? A mamãe tá contando história. Já, já. Quer sentar ali para escutar a historinha? Então vamos lá, turma. Cenas do próximo capítulo. Faz de conta que foi um comercial, né? Então vamos lá. O Sol garantiu-lhe que poderia visitá-lo sem susto, pois trataria de tomar todas as providências necessárias para tornar o encontro agradável para ela e para todos que o acompanhassem. Chegando em casa, o Sol contou à Lua, sua esposa, tudo o que a água lhe pedira. E ambos se dedicaram com muito esforço à construção de uma casa enorme
enorme que comportasse suas visitas. Quando tudo estava pronto, convidaram a água para visitá-los. Chegando, a água ainda foi amável e perguntou: Vocês têm certeza de que realmente podemos entrar? Claro, minha água, respondeu o sol. A água foi entrando, entrando e entrando, acompanhada de todos os peixes e mais uma quantidade absurda de indescritivelmente grande e incalculavelmente mesmo de criaturas aquáticas. Quando a gente fala assim, indescritivelmente, não dá para descrever, né? A gente não consegue nem descrever o que estava acontecendo. E incalculavelmente, não dava para calcular da quantidade que tinha. Em pouco tempo, a água já se encontrava nas alturas dos joelhos. Vocês estão certos de que todos podem entrar? Insistiu preocupada. Por favor, amiga água, insistiu a lua. Diante da insistência de seus anfitriões, então anfitriões são os donos da casa, né? A água continuou a despejar sua gente para dentro da casa do sol. A preocupação voltou quando ela atingiu a altura de um homem. Ainda posso entrar? Insistiu. Olha que está ficando cheio demais. Vai entrando, minha amiga, vai entrando. O sol estava realmente muito feliz com a visita. A água continuou entrando e jorrando em todas as direções. E quando deram pela coisa, o sol e a lua viram-se forçados a subir para o alto do telhado. Acho que devo parar, disse a água, receosa. O que é isso, minha água? Espantou-se o sol, mas do que educado, sem esconder certa preocupação. A água continuou jorrando, empurrando seu povo para dentro, ocupando todos os cômodos da ampla casa, inundando tudo e, por fim, fazendo com que o sol e a lua, sem ter mais para onde ir ou se refugiar, subissem para o céu, onde estão lá até hoje. Olha só que legal, né? Então, quem escreveu essa história foi o Júlio Emílio Braz. Ele nasceu, deixa eu colocar aqui mais para frente na tela. Então, aqui é o sol e a lua, né? A água aqui ficou tão inundado que o sol e a lua foram morar no céu. Então, aqui, ó, o Júlio Emílio Braz. Agora sim. Nasceu no estado de Minas Gerais em 1959 e hoje vive no Rio de Janeiro. Com apenas 6 anos de idade, já lia bastante. Ele sempre teve facilidade para aprender e suas leituras lhe ensinaram muito. Por isso, ele é considerado um autodidata, isto é, alguém que adquire, que é um autodidata, né? Alguém que adquire instrução sozinho, sem a ajuda dos professores. Olha só que inteligente, né? Começou sua carreira de escritor produzindo histórias em quadrinhos. Depois, passou a criar programas de humor e novelas curtas para a TV. Seu primeiro livro para crianças, chamado Saguairu, foi premiado em 1989. Atualmente, possui mais de 100 obras infantis publicadas no Brasil e em outros países. Certo? Então, continuando aqui embaixo. Deixa só a prof parar um minutinho aqui. Prontinho. A prof voltou. Pronto. Já ajudei meu gatinho que estava aqui no quarto. Agora vamos continuar. Cenas do próximo capítulo. Aqui no Trocar Ideias, turma. Sei que não estamos juntos, né, no momento para trocar ideias, mas a prof vai ler e vocês fiquem no pensamento, né? Ó, trocar ideias. O conto africano, adaptado por Júlio Emílio Braz, narra os acontecimentos
que levaram o Sol e a Lua a ficar para sempre no céu. Você acha que esses fatos são reais ou inventados? O que você acha? Será que isso realmente aconteceu? Será que isso é uma lenda, é um conto? Então fica aí para pensar, né? Mas é bem bonitinha a história. Entender o texto. Então a prof vai deixar para vocês as páginas 9 e 10 para fazer o entendimento do texto e também vai deixar uma tarefinha, tá? Então aqui na número 1 dá para fazer na própria apostila. Assinale a alternativa correta. A água demorou tanto para visitar o Sol e a Lua porque ela... Então, letra A, não costumava retribuir gentilezas de amigos. Letra B, tinha dificuldade para decidir aonde ir. Letra C, temia inundar a casa dos amigos. Ou letra D, não queria levar junto as suas criaturas. Então, pensa. Lá na próxima página, nós temos a número 2. O Sol construiu uma casa maior para receber a água e suas criaturas, mas ela continuou com medo de entrar ali. Grife no texto as 4 falas da água que revelam esse sentimento, tá? Essa preocupação, esse medo de entrar na casa. Se vocês não estiverem seguros na hora de grifar colorido, né, com medo de errar, passa com um lápis e depois na correção vocês podem passar o colorido, tá bom? Aqui na 3. Releia o parágrafo 8 e responda. Então vocês voltem lá no texto. Vocês perceberam que se vocês prestar bastante atenção, né, no texto tem sempre um númerozinho na frente, certo? Então, cada parágrafo aí, eles costumam colocar um número. Então, é fácil de encontrar o 8º parágrafo aí. Letra A. O que o narrador quis mostrar ao repetir o verbo entrando? Certo? Então, ele foi repetindo a mesma palavra, entrando. Então, o que o narrador quis mostrar ao repetir essa palavra? Ok? Lembrando que nós temos um texto narrativo e nós temos personagens também que falam. Por isso que no texto nós temos o travessão. Então, o travessão está indicando a fala da personagem, ok? E narrador é a pessoa que está contando a história. Só para lembrar aí. Na letra B, quais expressões indicam que as criaturas aquáticas eram muitas? Então, aqui do lado, ó, uma expressão é um grupo de palavras, por exemplo, grandes amigos, casa bem maior, viver junto. Então, são termos que a gente utiliza. Então, lá no texto, quais expressões que apareceram lá que indicam que as criaturas aquáticas eram muitas, tinham várias. Então, tem uma expressão que eles utilizaram lá. Na hora da leitura, a prof até ia frisar isso, mas como ia aparecer aqui na atividade, a prof não falou nada, tá bom? Então, é para analisar. Aqui na 4. No parágrafo 16, o Sol diz assim: o que é isso, minha água? Essa frase tem a intenção de mostrar o quê? Letra A. Mostrar espanto diante da tentativa da água de parar de entrar na casa. Ou letra B. Pedir à água que explicasse o modo como ela entrava na casa. Então, é só colocar o xizinho, certo? Nesse primeiro momento, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o entender o texto, certo? Depois, vocês vão pegar o caderno de atividades, coloca um traço colorido na última atividade que vocês fizeram, bem bonitinho, coloca a data de hoje, dia 6 de julho, bem organizadinho, atividade de língua portuguesa, coloca a página 8, só a página 8, tá certo? Aí o que vocês vão fazer lá? Vamos colocar assim: significado das palavras. Isso você vai escrever no caderno, significado das palavras.
Aí, lá na 8, lá embaixo, nós temos os significados de algumas palavras e de algumas expressões. Por exemplo, tomar providências, tá? É uma expressão. Aí você vai escrever lá no caderno, tomar providências, e vai colocar o significado dessa expressão. É só copiar daqui. Pula uma linha, comportar-se. Então, o significado da palavra comportar-se. Coloca na frente, pula a linha. Indescritivelmente, entende? Vocês vão copiar as palavras que estão no quadro, que aparecem no quadro. Deixa a prof voltar aqui, ó, para ficar mais claro para vocês. É lá na página 8. Aqui embaixo, ó, esse quadrinho aqui, turminha, ó. Vocês vão copiar esse quadrinho aqui no caderno, tá certo? Então, copiando, vocês têm a oportunidade de memorizar, ok? As expressões que foram utilizadas e as palavras. Joia? Então, vocês vão fazer o entender o texto, vão fazer essa atividade que é somente copiar no caderno, né? Esse quadro aqui com o significado das expressões e das palavras. E de tarefinha, a prof vai deixar para vocês o número 1 e o número 2. Então, vamos seguir adiante aqui na tarefa. Deixa a prof pegar aqui que página que é. Pode ir lá na página 18, que a prof vai também seguir adiante aqui. Aí, página 18. Vocês vão fazer somente a número 1 e a número 2, tá? Número 1. O título do conto lido na aula é Porque o Sol e a Lua foram morar no céu. Explique por que essas personagens deixaram de viver na Terra. Ok? Vocês vão explicar. Por que elas deixaram de viver na Terra? Lá no texto conta. Então, vocês vão colocar lá com as suas palavras, ok? Só que essa aqui também é no caderno. Número 2. Volte ao conto Porque o Sol e a Lua foram morar no céu e releia o parágrafo indicado em cada item a seguir. Depois, copie a frase em que a palavra destacada tem o mesmo significado que no texto. Então, por exemplo, lá, ó, letra A, parágrafo 3, comportar. Então, as crianças comportaram-se muito bem durante o passeio. A próxima, o estacionamento comporta apenas 20 automóveis. Ok? Então, a gente consegue perceber aqui que esse comportar tem dois sentidos. Em cada frasezinha aqui tem um sentido diferente, certo? Então, vocês vão copiar a frase em que a palavra destacada tem o mesmo significado do comportar que aparece lá no texto. Então, aqui, se você acha que esse comportar lá no texto aparece com esse sentido aqui, das crianças comportaram-se bem, daí você vai copiar só essa frase. Se você acha que o comportar que aparece no texto se encaixa mais nesse sentido aqui, ó, o estacionamento comporta apenas 20 automóveis, né? Cabem apenas 20 automóveis, certo? Na B e na C a mesma coisa, ó. Na B, lá no parágrafo 8, aparece assim, ó, encontrar-se. Então, qual desses dois sentidos aqui é o mesmo que tem lá no parágrafo 8? Aí você copia só o que tem o mesmo sentido. E na C a mesma coisa, parágrafo 11, onde aparece a palavra despejar, certo? Então, vocês sempre vão analisando aí o texto para poder fazer a atividade, ok? Ah, que bom que apareceu o despejar, porque o despejar aqui no texto tá lá na página 7. Vamos voltar lá na página 7 para a prof explicar uma coisa para vocês. Lembra que eu falei que vocês têm que pegar as palavrinhas lá da página 8 e escrever os significados lá no caderno? Então, faltou a palavra despejar. Ela vai aparecer aqui, turma, ó, na página 7. Então, você copia essa aqui também. Despejar, esvaziar, ok? Então, junto com aquelas que vocês vão fazer a cópia no caderno, coloca essa aqui também. E respondam as tarefinhas lá no caderno também. Combinado, então? Então, para a aula de língua portuguesa de hoje, é isso. Então, não esqueçam que amanhã nós temos um encontro, 10h30,
tá? Matemática, e eu conto com a presença de todos. Um grande beijo para vocês, caprichem na atividade, tá bom? E até a próxima. Tchau, tchau, turma. Fiquem bem, se cuidem, tá? Tchau.